24, maravilha. Vamos abrir a palavra do Senhor, queridos. Livro de Atos, abra comigo o livro de Atos, capítulo 14, onde 14, a partir do versículo 19, onde o texto diz assim: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, e fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, versículo 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem havia também crido. Queridos, o capítulo 14 de Atos, especialmente a partir do versículo 8, fala de dois grandes e poderosos milagres. Eu gosto mais do segundo. Você vai ter aí a oportunidade de escolher qual é o milagre que você mais se afeiçoa, né? Gosta mais. Eu gosto mais do segundo milagre que do primeiro, né? O primeiro milagre, a palavra do Senhor diz a partir do versículo 8, nós pulamos, não lemos, para não ficar um texto tão longo. Diz que Paulo foi pregar em uma determinada cidade chamada Listra. Enquanto Paulo pregava, liberava a palavra do Senhor, ele percebeu que um paralítico o fitava, o olhava. Enquanto aquele paralítico olhava para Paulo, Paulo percebeu que havia fé naquele homem, era uma fé diferenciada, não era uma fé natural, não era uma fé comum. Ele percebeu que aquele homem tinha uma fé a ponto de gerar cura. E ele olhou para aquele homem e disse: levanta-te sobre os teus pés e anda. A palavra do Senhor disse que esse homem instantaneamente ele se pôs em pé e ele começou a pular, ele começou a saltar naquele lugar. Queridos, é interessante o que acontece em seguinte, no passo seguinte. A multidão, não, ou as multidões que estavam ali e que viram esse milagre acontecendo, eles ficaram eufóricos, eles entraram em êxtase e eles começaram a gritar naquele lugar. Eles gritavam e diziam: os deuses estão entre nós, os deuses vieram até nós. Eles julgavam que Paulo e Barnabé, aqueles dois apóstolos, fossem assim, tipo uma encarnação de algum Deus. O sacerdote que estava ali, ele juntamente com a multidão, ele também entusiasmado com aquele milagre, porque afinal de contas todos conheciam aquele paralítico, que desde nascença era um paralítico, ele nasceu daquela forma, ele nunca havia andado, de repente o homem está andando e saltando sobre os pés. Ele tomou forma, o corpo com a multidão, e eles desejaram sacrificar, oferecer animais em sacrifício ali naquele momento, e eles queriam sacrificar para Paulo. Olha que absurdo. Eles queriam sacrificar para Barnabé. Olha que absurdo. Diz a palavra do Senhor que Paulo, quando ele viu aquele movimento estranho ali, e vendo a intenção deles sacrificarem para eles, ele rasgou as suas vestes, se pôs no meio da multidão e falou: gente, ei, pessoal, ei, calma, o que vocês estão querendo fazer? Qual é a intenção de vocês? Nós somos homens como vocês, da mesma forma, a mesma substância. Na verdade, o que fazemos nós estamos pregando o evangelho do Deus eterno, o Deus vivo, único, que nos tirou dessas coisas inúteis e vãs, para servi-lo, o Deus verdadeiro. Queridos, o texto da palavra do Senhor diz que foi com muito esforço, com muita dificuldade, que Paulo impediu a multidão de sacrificar aqueles animais para eles.
Olha que absurdo. Agora, absurdo mesmo é a continuidade do texto, porque essa multidão que em um determinado momento olhava para Paulo, acreditando que Paulo fosse um Deus encarnado, a encarnação de algum Deus, no momento seguinte, quando Paulo se indispôs, quando Paulo não entrou na onda deles, eles, juntamente com alguns judeus que estavam ali, né, que insuflaram a multidão, que provocaram a multidão, eles então começaram a apedrejar a Paulo. Paulo não concordou com aquele ritual, não? Com aquele sacrifício que eles estavam dispostos a fazer, e eles então apedrejam a Paulo. Apedrejaram a ponto de quase matá-lo, e depois do apedrejamento eles arrastam Paulo e o deixam fora da cidade, e só pararam mesmo o apedrejamento porque eles julgaram que Paulo havia morrido. Então eles deixaram Paulo fora da cidade. Sabe, queridos, eu fico assim absurdado. Existe isso? Absurdado? Algum linguista? Algum professor? Não, estão dizendo que não. Não, ninguém me deu algum professor, não. Então fica aí, se é que não existe, estou criando agora. Fico absurdado quando eu olho um texto desse, e o movimento da multidão, né? Assim, queridos, a fragilidade da estrutura de pensamento da multidão. No momento inicial, eles estão ovacionando, eles estão aclamando Paulo, dizendo: esse homem é um Deus encarnado. A partir do momento que Paulo diz: gente, eu sou um homem comum como vocês, por que vocês insistem em tantas coisas inúteis e vãs? Queridos, segundos depois, o texto bíblico não fala quanto tempo, mas pouco tempo depois, eles estão apedrejando a Paulo, eles querem matar Paulo. Eu fico pensando, sabe, queridos, como é difícil, como deve ser uma carga pesada, quando nós não temos uma identidade espiritual bem ajustada, bem definida. E eu olho para a estrutura de Paulo, a identidade de Paulo, e fico pensando, se esse homem, se o apóstolo Paulo não tivesse uma estrutura espiritual bem definida, seria uma excelente oportunidade para que ele pudesse começar um movimento espiritual diferente ali dentro da cidade. Quem sabe, se Paulo não tivesse a sua identidade bem definida, ajustada, ele poderia olhar para aquela multidão, para aquele momento da aclamação da multidão, e falar: finalmente encontrei um grupo de pessoas que reconhece o potencial de Deus na minha vida. Finalmente, depois de tantos percalços, né, de tantos tropeços no caminho, de tanto procurar, encontrei um grupo de pessoas que valoriza o chamado de Deus na minha vida. Mas Paulo tinha uma estrutura espiritual tremenda, poderosa, ajustada. Ele sabia quem ele era, e diante daquela oportunidade, diante do aplauso da multidão, ele diz: gente, não precisa fazer isso, porque eu sou um homem como vocês. Compreendem isso? Deve ser complicado viver sujeito ao aplauso da multidão. Eu fico imaginando como que deve ser tenso, delicado, você viver assim, refém dos likes, das curtições. Será que o meu post foi bem sucedido? Está bombando? Como que está a minha imagem a hora que eu posto? Quantos seguidores eu tenho? Você já parou para pensar como que a nossa sociedade está fragilizada? Como que a nossa sociedade, essa sociedade que é chamada de sociedade líquida, como ela se fragilizou a ponto de não sairmos de casa, ou não fazermos isso, ou fazermos aquilo outro, dependendo das curtições, do aplauso, do que a multidão, das inclinações da multidão. Eu fico pensando, será que o problema está na sociedade? Será que nós chegamos a um momento tão delicado na estrutura da sociedade brasileira, a ponto de
termos a nossa identidade definida por um grupo ainda que minoritário ou majoritário, e não na presença de Deus. Sabe, queridos, nós não somos validados, você e eu, nós não somos validados de acordo com o senso comum da multidão, mas nós somos validados segundo a lealdade, né, e a firmeza, a perseverança dentro do propósito de Deus para as nossas vidas. Aí nós somos validados. Muita gente busca a sua validação, né, em esses lugares sensíveis, lugares escorregadios, mas nós não podemos ter validação ali, compreendem isso? Eu preciso ter validação, né, segundo aquilo que o Senhor tem liberado sobre a minha vida. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? O Senhor nos valida de acordo com a lealdade e a firmeza que eu tenho em permanecer, né, firme na aliança com Ele. Senhor, eu estou firme, ainda que a multidão esteja falando isso, aquilo, mas eu continuo olhando firmemente para o Senhor, autor e consumador da minha fé. O que o Senhor tem a falar a meu respeito? Eu recordo, compartilhei, estava ministrando para um grupo há um tempo atrás, eu estava abrindo meu coração sobre uma situação onde passei não faz muito tempo, onde eu estava preocupado com a performance naquele determinado evento, numa conferência. Enquanto eu estava performando, né, eu ouvi Deus falando comigo. Deus falou: o que você está fazendo? Eu disse: Senhor, eu estou te adorando. Ele disse: não está não, hipócrita, baixa as mãos, isso que você está fazendo é para você. Sabe, às vezes, querido, nós somos levados a expressarmos a nossa performance, a preocuparmos demasiadamente com a nossa performance, e não nos preocupamos em buscar a validação diante do Senhor e falar: Senhor, isso que eu estou fazendo é legal? Senhor, isso que eu estou fazendo te agrada de alguma forma? Senhor, isso que eu tenho como valor é aquilo que o Senhor considera e reputa como valioso também? Ou não? Vale a pena buscar a validação em Deus, amém, amados? Aleluia. Mas dentro desse texto, no encontro, nós não encontramos apenas a fúria insana da multidão, senão também uma ação tão poderosa, né, depois do apedrejamento de Paulo. Olha o que diz o versículo 20, queridos, dá uma olhadinha rapidamente, versículo 20, diz a palavra do Senhor: rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Versículo 20, rodeando, porém, o quê? Quem rodeou a Paulo? Os discípulos. Queridos, eu acho lindo, e é aqui onde eu encontro o segundo milagre. Eu disse para vocês, esse é o segundo milagre. Eu sou afeiçoado, né, olhar para textos como esse e considerar e ver como o tremendo e maior milagre. O texto começa no versículo 8 com um tremendo milagre de um paralítico, lógico, mas esse do versículo 20, meu Deus do céu, é tremendo. Sabe que a palavra do Senhor diz que Paulo, né, ele foi rodeado, Paulo foi largado, abandonado fora da cidade, e ele foi tido como morto. Mas na sequência, um grupo de discípulos rodeia Paulo. A palavra do Senhor não diz quanto tempo eles ficaram ali rodeando Paulo. Imagina aquele homem ensanguentado, ferido, cheio de dor. Ele foi apedrejado, largado, abandonado, como um animal ferido qualquer, que tem que ser lançado fora da cidade. O texto não fala por quanto tempo, o texto não fala o que eles disseram, mas na minha imaginação criativa, né, e especulativa, eu olho para esse texto e eu acredito que nenhum deles teve a ousadia de falar para Paulo: Paulo, eu havia dito, você deveria ter nos ouvido. Não se entra numa campanha, numa jornada como essa, sem ter jejuado mais, sem pagar o preço. Você não pagou o preço, Paulo, você deveria ter buscado mais o Senhor.
eu creio que não houve nenhuma palavra de condenação. Sabe aquela coisa de lançar peso desnecessário sobre quem já está caído? Eu imagino que aquele grupo de discípulos, amigos de Paulo, eles rodearam Paulo, e muitos, eu não sei o que eles ofereceram ali sobre o corpo dele, se muitos tiraram seus panos, camisas, seus mantos, para tratar um pouco dos ferimentos, do sangue que escorria. Mas eu acredito que muitas palavras de ânimo, de encorajamento, de fortalecimento foram liberadas sobre a vida daquele homem, queridos. Sabe, amados, há pedras demais no caminho para mantermos reservas delas em nossas mãos. Eu acredito que o grande projeto de Deus para a nossa geração, igreja que se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo, é deixarmos essa grande quantidade de pedras que muitas vezes carregamos nas mãos, deixá-las pelos caminhos. Isso quem deve armazenar, as reservas podem ficar pelo caminho, não nas nossas mãos. Eu acredito que é um ministério, um chamado específico e tremendo da parte do Senhor, para nós, Igreja do Senhor Jesus, é de encontrarmos esse povo que está prostrado, que de alguma forma ficaram pelos estacionamentos da vida, que de alguma forma foram apedrejados por alguma circunstância, e não tem ânimo de prosseguir a sua jornada. Eu acredito que o grande chamado de Deus para você, para mim, Igreja do Senhor Jesus Cristo, esse é o grande milagre, é de andarmos pelas ruas e identificarmos essas pessoas feridas, caídas, pessoas que foram apedrejadas e que não têm ânimo para prosseguir. E eu quero terminar esse momento da palavra de meditação com vocês nessa noite, dizendo que a vida recebe um outro sentido quando nós conseguimos encontrar essas pessoas que estão caídas. A vida recebe um novo significado, e é sobre isso o teu chamado, é sobre isso o fundamento da Igreja do Senhor Jesus Cristo, é encontrarmos as pessoas que foram deixadas pelo caminho. Certa vez Jesus entrou numa igreja, uma sinagoga, e lhe foi dado uma Bíblia, contextualizando, para que ele pudesse ler. Ele leu, abriu em Isaías, um texto que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar, diga comigo, e apregoar o ano aceitável do Senhor. É sobre isso, queridos, é exatamente sobre isso. Sabe, não é sobre o levantamento, não é levantarmos prédios suntuosos, lindos, bonitos, não é sobre isso. Isso faz parte, mas nunca foi sobre isso. É sobre pessoas caídas, é sobre pessoas feridas, é sobre pessoas que não conseguem concluir o seu caminho, é sobre pessoas que carregam dores e nem entendem ainda porque carregam tantas dores, é sobre pessoas que, ao invés de serem acolhidas, abençoadas, abraçadas, elas são atiradas, são excluídas, são colocadas para fora da cidade. Sabe por quê? Porque tem uma voz que não se ajusta à voz da multidão, não consegue engrossar a voz da multidão. Você consegue entender isso? Amém? Sabe que o teu chamado tem a ver com isso, queridos?
Queria que o grupo de louvor todo viesse aqui para frente, para cima comigo, por favor. Eu quero cantar com vocês, ministrar junto aquela última canção que nós ministramos aqui. Quando eu termino a leitura desse texto, eu percebo que a melhor parte ficou mesmo para o final. A história começa bonita, de forma bonita, um paralítico sendo curado, que coisa tremenda, poderosa. Na sequência nós temos uma parte assim confusa, porque a multidão eles não conseguiram fazer uma boa leitura do favor de Deus, da visitação de Deus sobre eles não conseguiram. Eles olharam para Paulo, olharam para Barnabé e atribuíam àqueles homens algum poder, alguma divindade que não estava sobre eles. Mas depois dessa nuvem a coisa fica melhor, sabe por quê? Porque Paulo, depois de apedrejado, ele é rodeado por discípulos, por gente que o amava, gente que estava próximo o suficiente a ponto de falar: Paulo, nós estamos juntos, ainda que assim, a gente não concorde, não entenda muito o que está acontecendo aqui, mas nós estamos juntos com você. Eu pergunto para você: quem são as pessoas que estão próximas? Quais são as pessoas que você traz próximas de você, pertinho de você? Será que nós estamos rodeados e sendo aclamados e aplaudidos por essa multidão, que nós postamos alguma coisa, a multidão, uau! Mas que no momento da desventura, de um tropeço, de um erro, estão dispostas a apedrejar, se afastam, não serve para mim. Quem são as pessoas que estão pertinho de você? A minha grande oração nesses dias, ou a minha oração nesses dias tem sido: Senhor, eu quero caminhar com homens desse naipe, com essa mesma fibra moral, gente que ama, gente que possa olhar para a minha vida e não olhar e não esperar um cara perfeito, não esperar um Deus encarnado, não, um homem comum, um homem simples, ainda que uma sarça, como uma sarça seca no deserto, mas cheia do fogo da presença de Deus, tão somente. Não espero caminhar com pessoas que vão tentar buscar ou me projetar para alguma performance que não é minha, mas possam olhar para mim, possam olhar para você e falar: cara, eu estou contigo, eu sei que é propósito de Deus na sua vida, eu sei que é a favor de Deus sobre a sua vida, e Deus vai confirmar, Deus vai consolidar, e Deus vai levar a cabo, Deus vai confirmar tudo quanto Ele tem falado a seu respeito. Eu só quero estar junto contigo, eu só quero caminhar contigo. Sabe por quê? Porque em determinado momento da sua caminhada, você vai precisar de alguém que te estique, e ofereça um copo de água. Estamos juntos, um lenço, um pano, não sei, um pedaço de pão. Estamos juntos na caminhada. Quem são as pessoas? Aquelas pessoas que você dá acesso ao teu coração, à tua intimidade. Eu termino esse texto olhando para aquele momento, parece ser o momento final de Paulo, deixado, largado fora da cidade, tido como morto. Os discípulos então rodeiam aquele amigo Paulo, não sei quanto tempo, não sei o que disseram. O fato é que a Bíblia fala que em seguida ele se levanta daquele estado, daquele lugar, juntamente com seu companheiro de viagem, de ministério, Barnabé. Eles saem, vão para outra cidade. Eu fico imaginando, dependendo das pessoas que o rodeassem, jamais ele teria ido para outro lugar pregar o evangelho. Se tivesse um grupo estranho, de pessoas com propósitos errados, do tipo, ao invés de enxugar as lágrimas de Paulo, de liberar uma palavra de incentivo a Paulo, quem sabe semeado discórdia
ira, confusão na mente de Paulo, a ponto de Paulo sair dali revoltado e falar assim: eu estou pagando um preço para servir a minha geração, para abençoar a minha geração, e em troca eu recebo isso, né? Ao invés do bem eu recebo o mal. Acabou para mim. Esse foi a minha última aventura missionária, né? A minha última disposição, a minha última inclinação em relação ao Evangelho. Se essas pessoas que quiserem, elas que vão se virar. Eu vou cuidar da minha vida, da minha história, vou tirar um ano sabático, vou fazer alguma coisa, vou cuidar dos meus projetos, dos meus negócios. Não. Ele foi bem ministrado naquele momento de dor. As pessoas caídas e feridas, elas não precisam mais ressentimento, mágoa, semente de discórdia, não. Amor, poder de Deus, bondade de Deus, conselho da parte do Senhor. Paulo sai dali, ele se levanta juntamente com Barnabé, ele vai pregar em outra cidade, e sabe o que ele faz na outra cidade? Pasmem, fiquem perplexos com o que ele vai fazer na outra cidade. Ele chega ali, ele apregoa, ele faz discípulos, e sabe o que ele faz? Ele retorna para algumas cidades, inclusive para Listra, aquela mesma cidade onde ele foi poucos dias atrás ele tinha sido apedrejado. E ali, versículo 22, diz a palavra do Senhor, ele fortalece a alma dos discípulos, ele exorta-os a permanecer firmes na fé, mostrando que diga comigo, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Você pode se colocar em pé, por favor? Eu gostaria de cantar, ministrar ao Senhor essa canção com você. Eu achei ela tão apropriada para esse momento final da nossa reunião. Porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. Caminho que basta o mar, peito que é você. É você. A nuvem que mostra o caminho, a mesma que cobre o passado. A fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba ao meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitas vezes estive.
repente teve um encontro com o Senhor. Ele se viu dentro, no curso, no meio da história do Senhor. Ah, queridos, de improvável, ele se tornou um inquebrável. Inquebrável não são as pessoas perfeitas que não erram, não, mas são aquelas pessoas que não perdem a rota por conta do aplauso ou de uma pedrada, não. Eles permanecem firmes na aliança, firmados na aliança com o Senhor. Eles perseveram, eles seguem. Tem gente que com o vento contrário, um vento que bate forte, perde o rumo, perde a sua identidade, desconfigura totalmente. Inquebráveis, eles caem, eles podem errar, mas eles não perdem o rumo. Quando se levantam para dar continuidade ao propósito e ao chamado de Deus. Talvez você tenha passado por uma situação assim, todos nós estamos sujeitos a isso, de recebermos pedradas, de recebermos assim afrontas, de sermos sacudidos por situações na vida, e às vezes a gente fica confuso. Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Será que eu não devo desistir? Será que eu não tenho que cuidar da minha história, da minha vida, da minha família, dos meus negócios? Às vezes você foi apenas atordoado no caminho por uma situação, por uma opressão, por uma luta. Eu queria te dizer nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus eterno está nesse lugar para te levantar, queridos, para liberar essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua alma, assim como os discípulos que rodearam Paulo, e eles não deixaram, não saíram daquele lugar enquanto Paulo não se levantou novamente. Ele prosseguiu o seu caminho. O Senhor está nesse lugar para te trazer essa palavra de alento, para que você possa se levantar novamente e retomar o ministério, o chamado de Deus, a vocação, a santa vocação que um dia Ele lhe confiou. E eu quero orar pela sua vida nessa noite. Nós vamos fechar os nossos olhos por um momentinho. Gostaria que você fechasse os teus olhos. Talvez você esteja nessa noite, nesse lugar, assim, sentindo ferido, machucado, cansado, sobrecarregado, com essa disposição, desejando deixar tudo para tocar a sua vida, os seus negócios. O ministério, o chamado, isso vai caminhar comigo a tiracolo, o dia que eu tiver tempo. Que você pudesse, se há alguém aqui nesse lugar que entende que precisa mesmo ser acolhido, que precisa ser rodeado por discípulos, por homens e mulheres, para se levantar novamente. Faz um sinalzinho com a mão aí onde você está, fala assim: eu estou nessa situação, pastor, eu preciso de oração pela minha vida, eu preciso que o Senhor venha sobre a minha vida, que o Deus eterno se levante. Vejo a sua mão, amém. Há mais alguém? Isso, permaneça com a sua mão levantada. Amém, amém. Aí onde você está, os olhos fechados, não precisa vir aqui à frente, veja a sua mão, pode abaixar agora, por gentileza, obrigado. Eu quero orar por você especialmente. Se você, minha esposa, por favor, você que está pertinho, apenas coloque a mão sobre os ombros dessas pessoas que levantaram suas mãos. Pai, eu quero clamar ao Senhor nessa noite por esses amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que levantaram as suas mãos nessa noite, ó Deus, levantaram as mãos ao Senhor, sinalizando ao Senhor que precisam de um socorro, precisam de um alento, precisam que o braço forte, aguardam para que o braço forte do Senhor se estenda sobre elas e por elas.
O Senhor conhece suas lutas, Senhor. O Senhor conhece as demandas. O Senhor conhece as pressões, Senhor, pelas quais eles estão passando. A minha oração é para que o Senhor libere uma palavra que anime, que fortaleça, um alento à alma, ao corpo, Senhor, ao espírito desse homem, dessa mulher, dessa família, Pai. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, ainda que as circunstâncias, situações da vida, meu Pai, tenha reservado uma estação ruim, um revés na sua vida, na sua trajetória, nos seus negócios, eu quero declarar em fé nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Essa é uma noite de recomeço para a vida dessa mulher, Senhor, para a vida desse homem, para a vida dessa casa, dessa família. No nome do Senhor Jesus, toca-lhes, Pai. Toca-lhes com teu amor,